Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. E aí, Fábio, tudo bom, pessoal? Prazer E aí, estar aqui com todo Caroli? mundo. Muito bom estar falando contigo de novo. Estamos juntos, né? Que nem a de Inception PVB. Olá, pessoal. Bom, para quem acompanha a gente, né, eu já te conhecia, né, Fábio, da comunidade, que nem a gente conhece muita gente do Brasil, que nem muita gente conhece a gente. E eu te vi, eu fui assistir sua palestra, né, como eu sempre faço, né, quando eu vou em algum evento, eu palestro e assisto todas as palestras também, né, sempre para aprender, né. E assisti a tua palestra, eu acabei de assistir, eu falei, Fábio, vamos conversar. E a tua palestra estava no teu laptop, né? A minha no meu laptop, a gente abriu os dois laptops um do lado do outro, a gente começou a conversar, né? Do encaixe, né? Aí você tocou, aí você veio dar um treinamento em Porto Alegre, eu lembro disso. Aí você ia dormir em Porto Alegre, não deixei você dormir muito, falei, Fábio, vem aqui em casa, preciso falar contigo. E aí o PBB, né, já nasceu como e-book, e a gente falou, não, vamos, né? A gente tentou, vamos falar uma vez por semana, uma vez por mês, aí a gente ficou indo. E foi, né, evoluindo devagarinho. Então, me lembro bem desse dia, Carol, e foi justamente quando você viu o PBB, você falou assim, Fábio, o PBB é o passo seguinte da Inception. Eu me lembro bem quando você mencionou isso para mim, eu tomei um susto, mas como, Carol? Eu disse, não, levou até funcionalidades, mas aí e para quebrar a história de usuário. Então, o PBB é o passo seguinte da Inception. E eu me lembro que ali você já incentivou, Fábio, você precisa escrever um livro sobre isso, você vai ajudar muitas pessoas. E eu até brinquei, não sei se você lembra que eu brinquei contigo, e falei, cara, olha, como é que eu vou escrever um livro? Eu só tirava nota baixa, vermelha em português, o que eu vou falar para minha mãe? Minha mãe não vai acreditar, né? E foi verdade isso, quando eu falei, mãe, eu escrevi um livro, já chegou o livro, eu não acredito. Não, foi com a ajuda do Caroli. Mas é a dupla também, que eu confesso que eu não era de redação, tá? Eu era de matemática, física, assim, redação eu tinha dificuldade. Mas a vida é assim, né? Aquilo que a gente tem dificuldade, a gente acaba treinando mais para superar, né? Sim. Não, foi bem legal. Foi justamente a nossa ideia de estar aqui hoje, né, Carol? O PBB e a Inception andam juntos ali, né, praticamente, né? Então, as duas estão ali um do lado do outro. Então, o nosso objetivo é justamente esse, estar junto também em alguns momentos com a comunidade, com as pessoas que estão aí no dia a dia, no treinamento. Esse papo aqui é um papo super aberto, né, cara? Para justamente a gente estar aqui juntos também como autores, né, desses dois métodos. Né? Eu vou fazer o seguinte, Fábio, eu vou te contar um pouco da história que eu tenho com a história do usuário, tá? E porque quando eu vi a tua palestra, eu falei, nossa, resolveu o meu problema, né? Meu e de muita gente. Né? Eu era desenvolvedor que usava métodos ágeis. Logo, eu estava muito envolvido com as histórias do usuário. Mas eu confesso que eu não gostava de escrever a história do usuário. Eu gosto do formato, eu gosto do livro, gosto da teoria, mas quando eu tinha que sentar e escrever, eu achava aquilo muito chato. Aí várias vezes escrevia como um desenvolvedor, eu quero isso para aquilo, né? Horrível, né? Assim, não pode escrever para você, tem que ser para o usuário final, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, eu gostava de escrever desse jeito, sabe? Confesso que é ruim. Participava muito em Inception, e nas Inception antigas, tá? Então era mais chato ainda que às vezes a gente escrevia muito história do usuário para aquele release planning muito longo, aí depois tinha que repassar todas para escrevê-las bem. Então, para mim era, mas aqui... tá, história do usuário. Mas tudo bem. Aí eu trabalhei com o Jeff Patton, e o método dele de Use Story Mapping era muito bom também. E quando eu crio ali Inception, eu acabo divergindo um pouco do Jeff Patton, porque o Jeff Patton e o Story Mapping é a história, né, a jornada do usuário, e você quebra aquilo tudo em história. O que eu gosto muito, tá? Muito legal você ver a jornada do usuário e decidir o que você vai fazer baseado na jornada. Mas quando eu começo a trabalhar com Lean Startup e MVP, nem sempre o usuário sabe o que ele quer, nem sempre exatamente a jornada dele vai ser a jornada que você vai fazer com aquela sequência. E eu passo em muitas organizações que, às vezes, a decisão do que fazer é baseado, por exemplo, em OKR, ou baseado em alguma evolução da arquitetura. Às vezes, era baseado na jornada do usuário. Então, a Lean Inception, ela não prescreve que tem que ser exatamente a jornada do usuário, ela tem influência da jornada do usuário, mas deixa aberta para a gente decidir o que é mais importante. Aquele grupo decide, prioriza, não tem uma teoria definitiva que vai dizer, essa é a ordem que você deve seguir, o grupo decide, prioriza e bota na ordem que está no sequenciador.
E eu paro ali, do sequenciador. A gente vai para o Canvas MVP e decide. Só que, o que aconteceu? Primeiro eu divergi do Jeff Patton, né? Que é difícil divergir de alguém que tem grande sucesso. E depois, acabava a Inception, na semana seguinte, né? O passo seguinte, você tem que quebrar aqui na história do usuário. Só que isso não cabia na Inception, porque a Inception eu não podia falar o que e o como, tinha que parar no que, porque a gente está focando no MVP, né, que vai validar aquilo. O como tinha que ficar para depois, como uma outra coisa. Não queria que isso fosse parte da Inception em si. Que é outra percepção que eu tive, que você tirou essa responsabilidade somente da pessoa PO. Você fala, não, ó, tá aqui uma forma, um passo a passo, que no final tem boas histórias e priorizadas. Então eu achei aquilo magnífico, porque na Inception eu também tirei o foco só de uma pessoa decidir tudo. Assim, a gente decide junto. E o PBB, cara, quando eu li essas duas coisas, uma forma efetiva de escrever a história do usuário, que é colaborativa, não sendo dependente somente de uma pessoa, eu falei, putz, encaixou, né? Aí foi isso, aí esse apoio e esse casamento, né? Como tu fala mesmo. Né? Então, cara, olha, justamente isso, né? Eu me lembro que quando eu criei o PBB, inicialmente, não foi nem com propósito de escrever história de usuário, foi uma forma ali de estruturar, organizar um backlog. Eu me lembro que quando eu percebi que a estrutura do PBB ali, as histórias de usuário já estavam ali, acho que demorou uns 3, 4 anos para eu perceber isso. É claro, quando eu percebi que dava para fazer isso, opa, falta só um detalhe aqui. E aí fechou aquela estrutura, né? Então, praticamente, e até interessante, quando eu estou dando treinamento, sempre tem um dev, né? Uma pessoa desenvolvedora, e a pessoa sempre fala assim, pô, eu vou automatizar isso aí. Porque praticamente o PBB Sim, né, no final ele já tem as histórias de usuários, né? Preservando todos os conceitos que tem por trás da história de usuário, investe, 3Cs, 3W, né? Então, o que a gente está acostumado. Claro que hoje, né, a história de usuário se tornou hoje a forma mais usada de representar um PBI. No próprio livro a gente colocou isso, a gente dá até uma outra opção que é o modelo ARO, para dizer assim, ó, não tem só a história de usuário, você pode representar por um modelo ARO, ou várias formas que tem aí. Mas a gente tem que respeitar que o mercado ele acaba direcionando muita coisa, e a história de usuário se tornou um padrão hoje de mercado, bastante usada. Né? Mas é um bom formato, né, Fábio? É um bom formato. Ele é simples e completo, né? Aliás, Fábio, tu falou PBI é Product Backlog Item, né? O item. Isso. A história de usuário, na verdade, né, Carol, até uma... A gente acha que a gente colocou no livro também, né? Eu vi até uma pessoa que colocou no LinkedIn essa semana, né? Nenhum documento em métodos ágeis substitui a documentação. Substitui a comunicação. Nenhum documento em métodos ágeis substitui a comunicação. Então, a história de usuário, ela tem o seu valor, eu creio por causa disso, ela valoriza a comunicação, é uma representação, é um flash para a comunicação. Tá? Então, e é onde o PBB praticamente vai escrever as histórias de usuário para você. Agora, um ponto que você trouxe aqui do PBB. O PBB, ele traz essa construção do backlog, essa organização do backlog, né? Quando eu falo organização, eu estou falando ali do triângulo, né? Que é justamente construir, refinar e atualizar, né? Então, você está sempre organizando o backlog. Então, quando eu falo organização, eu estou falando desses 3 pontos, desses 3 trabalhos que a gente está no dia a dia, que é backlog emergente. Então, o PBB ele traz todo esse trabalho, desse triângulo, né, dessa organização do backlog de uma forma colaborativa hoje. Sim. Então, todas as pessoas que vão ali atuar, vão trabalhar... Fábio, aliás, deixa eu me retratar, tá? Porque quem me ouve aqui vai achar que o PBB ele só funciona depois da Inception. O PBB é completamente autossuficiente, tá? Até quando a gente escreve o livro, eu tive todo o cuidado de não assumir que foi feito uma Inception, não assumir que primeiro a gente alinhou sobre o MVP. Assim, tem muita equipe que vai direto no PBB, eu mesmo, tá? Dependendo da situação, vai direto no PBB. E além, né? O PBB, ele é tanto para o início, quando começamos a falar que precisa do backlog, quanto para o refinamento contínuo, que a gente precisa sempre, né? Especialmente nesse mundo de hoje, que a gente não para e define todo o backlog e acabou. Não, hoje é continuamente. Então, cara, se fez uma Inception, faz o PB logo depois a cada 2 semanas você vai estar fazendo PB, refinando continuamente. Diferente da Inception. A Inception,
são períodos mais largos, né? Ou quando começou, ou quando tem que pivotar ou alinhar, porque a gente ficou completamente perdido. Mas e às vezes a Lean Inception, né, quando você está completamente perdido, você faz um outro tipo de workshop para alinhamento mais rápido, não precisa passar por todas as etapas. O PBB não, o PBB é muito simples, né? Você faz o PBB completo continuamente. Né? Eu gosto muito do PBB para refinamento contínuo, não Eu me somente lembro, depois da Lean Inception. acabei me lembrando aqui, Carol. Eu me lembrei, Carol, quando eu estava escrevendo o livro, né, que foi... A gente passou praticamente o quê? Desde 2018 até 2017. 2017 foi quando a gente se encontrou, aí o treinamento foi em 2018, então foi 4 anos até o lançamento do livro, escrevendo o livro, né? O livro demorou tudo isso? Não. O Carol mesmo falou, não, Fábio, precisa aplicar mais o PBB, rodar também, ter experiência com isso para poder te ajudar a colocar isso em um livro. Eu me lembro quando a gente chegou, acho que foi os últimos 8 meses, até o lançamento do livro, a gente se reunia todo dia à noite, né? O último ano foi mais pegado. Aí você falava assim para mim, Fábio, o livro do PBB vai sair mais do que de Inception. O livro do PBB... Aí eu disse, não, Carol, você está falando de Inception há mais tempo, está consolidado. Eu disse, não, Fábio, vai, porque o Inception é para MVP. Aquele trabalho inicial, né? Já o PBB não, é para o dia a dia. É o que você acabou de falar aqui, é o trabalho do dia a dia. E é muito curioso isso, viu, Carol? Porque nesse quase 1 ano e meio de lançamento do livro, eu praticamente atuo só dando consultoria aí com o PBB, e eu atuei nesse tempo muito mais trabalhando no backlog existente do que backlog do zero. Com o PBB. Até criei um serviço chamado PBB Camp, que é ir para o campo ali mesmo e trabalhar no dia a dia. E como o PBB ajuda a ressuscitar muitos backlogs aí, viu? Sim. Que é justamente o dia a dia, que você acabou de falar aqui, né? Não. E o PBB como ferramenta, ele é mais enxuto, né? É mais completo. A Lean Inception acaba sendo alguns passos, né? Então, é um conjunto ferramental que no final são MVP. O PBB me parece tipo um alicate, né? Você pega ali e foi. A Lean Inception é um pouquinho mais... uma sequência maior, mas ferramentas um pouquinho... uma caixinha de ferramenta maior. Eu costumo dizer, né? Pensa no fluxo ali de dual track, né? Então, eu estou aqui Discovery e Delivery. Eu preciso conectar o que está vindo Delivery com um time que está no dia a dia. Continuamente, então, o PBB aí, né? Continuamente. Então, o PBB está sempre ligando isso aí. Tá sempre ligando isso aí. Então, por isso que é construir, refinar e atualização, né? Retroalimentação do backlog também. Aliás, para todo mundo saber, tá? Eu teria colocado outro nome no livro. Eu teria usado a palavra refinamento contínuo. Mas o Fábio, ele já vem falando de PBB há muitos anos e já tinha o Canvas PBB, e até o nome, né? PBB é a sigla. Então ele falou, pô, cara, a gente não pode mudar de building para refinamento. E eu gosto mais da palavra refining, e continuous refinement. Até você tem o continuous delivery, que é muito claro, que a gente está continuamente botando coisa em produção. Tem o continuous discovery, que a Teresa da Torres lançou muito bem, que eu acho que faz muito sentido, até o Fábio falou do dual track, continuous discovery. Eu acho que o nome do que a gente escreveu é continuous refinement. Eu respeito porque já tinha um apelido, já tinha nascido, já tinha o nome, já estava em uso, né? Que vem da prática para a teoria, né? Não o contrário. O PBB foi criado no início da década de 2010. Trazer um nome hoje que é bem atual para a gente, para aquela década, não vendia. Então, o build de construção chamava a atenção, né? E aí ficou. Claro, se hoje, às vezes, né, você até falar de uma forma assim, aí já a pessoa, mas construir, não, PBB não é só para construir backlog, é para construir, refinar e retroalimentar o backlog. É o triângulo, né, que eu acabei de falar aqui. Por isso eu falo agora a palavra organização, que aí está todo tempo organizando o backlog. Né? Mas é justamente isso, foi o momento, né? E aí acabou pegando, né? A palavra PBB também, né? Fica muito boa de trabalhar. E poucos falou hoje o nome, né, todo, né? Product Backlog. Até contar uma história... Eu acho legal a história que a gente vai contando, né? Quando a gente escreve, quando eu traduzo, né, o PBB para inglês, eu falei, deixa eu falar com as pessoas que eu conheço para pedir um prefácio, né? E eu falei com o Martin Kagan, tá? Só que o Martin Kagan, ele não gosta da palavra backlog. Há 10 anos atrás, talvez ele até fosse no prefácio, mas hoje em dia ele é muito time de produto, falou, não pode ter um backlog, porque é continuamente, é o time alinhado. Aí ele falou, Carol, acho legal o conteúdo, mas eu não posso escrever um prefácio para um livro que tem no nome Product Backlog Building,
porque eu vou contra Product Backlog. Até conversei com ele falou, ó, eu entendo o que você fez, eu acho importante essa coisa do contínuo, mas tá no nome. Eu não posso mais falar backlog de produto. O que faz sentido, que antigamente a gente fazia um Product Backlog enorme, né? Sim. Eu concordo com ele plenamente, assim, a Lean Claro. Inception. A gente vai entender a visão, o plano para o MVP não tem o backlog do produto, tem em alto nível. E o detalhado é só para o Sprint Backlog, só para as seguintes, né? Eu estou em concordância com ele, mas entendi completamente. Ele falou, não, aí eu falei com o Jeff do Lean UX, que encaixa também, né? O Jeff tem a visão do UX também contínuo. Ele falou, não, com certeza, estamos juntos. Ele leu e escreveu para a gente prefácio em inglês. Agora, Carol, uma coisa bem curiosa sobre isso, né? Uhum. É até natural, assim, quem está no nível mais estratégico, não existe backlog. Não quero, né, o termo e tal. Mas se vocês forem ver, é algo que se tornou até universal no nosso meio, né? Eu falo, o Scrum apresentou, mas se você for rodar um Kanban, iniciar um fluxo, precisa de um backlog. Se for numa porta de uma geladeira de uma casa, tem um backlog lá para organizar o trabalho daquela família, aquelas pessoas que estão ali naquela casa. Então, hoje esse termo se tornou até universal e muito comum no nosso meio. Agora, uma coisa, pessoal, vamos lá. Eu fui dev, Carol foi dev, né, desenvolvedor, eu também, a gente trabalhou dentro do time. Uma coisa, e aí, Carol, uma coisa que me chama muita atenção desde quando a gente lançou o livro. O PBB ele fica no top 1 lá das categorias de desenvolvimento. É interessante isso. O PBB está ganhando o livro lá de JavaScript, né, de Python. Aquilo me chama muita atenção. Aí a gente vai ver o que é. O público não é só PO, PM, mas é pessoas desenvolvedoras também, que estão no dia a dia. Então, olha que interessante, pessoal. E aí vale essa mensagem aqui, Carol. Tudo bem, não é backlog, é pessoas de produto, mas, pessoal, backlog é do time. Uhum. Backlog é como a própria definição fala, né? É a única fonte de trabalho do time. Então, o backlog, a gente tem que respeitar ele como a fonte, a única fonte, né, de trabalho que o time vai se auto-organizar para fazer. Então, o backlog ele vai dar o direcionamento do trabalho do time. É a forma do time se auto-organizar. Tá? Então, a gente precisa respeitar isso. E por isso esse público imenso hoje aí de pessoas desenvolvedoras consumindo o livro do PBB, né? Ô, Fábio, mas eu até entendo essa reação da comunidade, porque antigamente a gente focava demais na entrega. Sim. E muito pouco no resultado. Então eu entendo esse empurrãozinho de falar, cara, esquece a entrega, vamos focar no resultado. Esquece o backlog, é resultado. Né? Em inglês é o outcome. Mas ao mesmo tempo, o time, as pessoas desenvolvedoras, elas precisam do output, da entrega. Ele precisa trabalhar nos entregáveis, nas histórias do usuário. É claro que ter essas histórias entregáveis sem estar conectado com nenhuma expectativa de resultado, sem entender qual a hipótese está validando, é péssimo. Tá? Então, não pode. Se você trabalha só com entrega sem entender o resultado, concordo plenamente. Joga o backlog na lixeira que não faz sentido. Você nem sabe o que você está falando daquilo. Boa. Mas se você está alinhado, e aí eu tenho o viés da Lean Inception, porque, cara, se é da Lean Inception, não tem como estar alinhado com o resultado. Você está alinhado com o resultado, você precisa, sim, do entregável para alcançar aquele resultado. Sim. Não, mas eu entendo a reação da comunidade, Fábio, especialmente autores, Marta Keguei, porque a gente passou muitos anos só focando em entrega. Sim. Que não alcançavam faz sentido. Faz sentido. Até aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.